Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Vitor Augusto de Souza, eu sou astrólogo e eu estava em casa acompanhando as notícias aí que está acontecendo da Anitta e eu resolvi então estudar o mapa dela para a gente entender o que está acontecendo astrologicamente com ela. Então, eu tô com a carta natal dela aqui na minha mão, então eu vou ficar baixando para ver de vez em quando, para ir conversando com vocês. A Anitta, ela nasceu dia 30 de março de 93, às 22h45, no Rio de Janeiro. Esses dados eu peguei na biografia dela. E a Anitta é ascendente Capricórnio e o Sol dela, que é o signo que a gente conhece, ela é Áries. O mapa dela é um mapa muito forte, obviamente, né? É uma pessoa que, mesmo jovem, já conquistou muitas questões. A gente tem um mapa que tem muitas tensões. Na astrologia, quando a gente tem um mapa com muitas tensões, a pessoa ou ela vai acabar indo para uma via de mais dificuldade na vida dela, ou ela acaba se superando, ela pega aquela atrapalhação, ela pega aquela dificuldade da vida dela para conseguir subir. O que me chamou a atenção no mapa da Anitta? Primeira coisa, o ascendente dela. Esse ascendente de Capricórnio é o que vai trazer alguns comportamentos de, primeiro, dela se agenciar ou dela mesmo controlar as coisas dela. Esse ascendente de Capricórnio vai trazer um aspecto muito forte de autocontrole. Ela tem, dentro da casa 1 dela, ela tem uma sequência de planetas, Netuno e Urano, que fazem aspectos com outros planetas dela, que vai falar que é muito comum que durante toda a vida dela ela vai ter situações de traições. Sejam essas traições emocionais, profissionais, com sócios, enfim. É uma coisa que ela vai enfrentar muito na vida dela ainda, tá? Faz parte dos aprendizados dela. A Anitta também tem Lua em Câncer, esse ascendente Capricórnio, ele vai me reforçar uma grande tendência a ela acabar protegendo a família dela, ou ela acabar muitas vezes passando por situações na frente, assim, tentando resolver as coisas para proteger a família. Quando eu estava assistindo os stories dela e eu percebi que ela fica até emocionada quando ela fala que começou a ser ameaçada, até a família dela sendo ameaçada, eu percebi que ali foi o estopim que ela teve para começar a se abrir e começar a falar o que estava acontecendo na vida dela. E quando eu olho no mapa, isso fica muito claro para mim. Esse ascendente Capricórnio com essa lua em Câncer, ele que me traz esse aspecto dela acabar protegendo demais a família e acabar sendo até um pouco corajosa ou tomando algum tipo de atitude que ela poderia estar já protelando quando toca nos assuntos familiares. A Anitta, ela vive hoje em dia alguns trânsitos bem difíceis no mapa astral dela, principalmente trânsitos que começaram entre abril a maio. Hoje em dia eu tenho um aspecto aqui dela que é um Plutão muito ligado à casa 1 dela e ativando o Netuno, aonde que culminou, quando eu olho todo esse reboliço que está acontecendo de informação, de vazamento de informações, é esse aspecto que eu tenho de Plutão conjunto ao Netuno dela, que acaba vazando e eu acredito que vão ainda vir situações muito de um cunho pessoal ou imagens muito pessoais. Eu tenho um aspecto aqui que é como se segredos dela vão vir à tona ainda nos próximos 2 meses e esses segredos vão mudar muito a imagem que ela possui, tanto com ela mesma, né? Ela vai aqui me dá um grau de alteração de vida, alteração de como que ela lida com as situações da vida, como também alteração de como a sociedade a enxerga. Ela está com um trânsito de Marte que atinge a casa 3 dela. A casa 3 é onde você vai ter as questões de comunicação, ao que você fala e também o que é falado próximo de você. Quando tem esse Marte ativando a casa 3 dela, ele vai favorecer essas questões de fofocas, vazamentos, informações vindo à tona. Um alto grau de ansiedade também dela pode acabar surgindo. Seria interessante, então, ela acabar buscando algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento para uma estabilidade emocional, porque esse Marte ele pode acabar trazendo rompantes emocionais de raiva ou de choro. Ela pode acabar se incomodando demais com situações ligadas à imagem pública dela. Outro ponto que eu tenho muito forte no mapa dela são os aspectos de Plutão. Ela passa hoje em dia, é um período que ela não vai passar tão rapidamente por outro, é um momento bem especial no mapa dela,
que é como se ela vai ter uma morte e renascimento. Então, de novo, a imagem dela vai alterar, a gente pode ter uma alteração também da própria parte de marketing dela, do próprio posicionamento dela, ou do escritório, das empresas que cuidam dessas questões de agenciamento de imagem dela. Eu também tenho profunda quebra de paradigmas, ela vai fazer uma limpa de amizades, ela vai fazer uma limpa de pessoas próximas dela, ou até ela acabar percebendo que as pessoas vão se afastar um pouco dela, ela vai ter uma limpa dentro dos aspectos sociais e emocionais, que vai ser parte desse processo de transformação dela. Quando eu vejo ela falando da questão da mãe dela ter saído da casa, me lembra muito esse aspecto, porque esse aspecto fala que o consulente, enquanto ele estiver passando por ele, que no caso dela vai ser durante, principalmente esse mês e mês que vem, ela vai acabar se sentindo sozinha, acabar se sentindo desamparada pelas pessoas que ela mais desejaria ter próximo. E por falar em questões de mudanças de pessoas próximas, nós também podemos ter, eu tenho um aspecto aqui que fala que ela pode acabar sendo a família dela atingida ainda com algum tipo de informação pessoal que pode acabar vazando, ou até algum familiar, alguma pessoa que já conviveu com ela, acabar falando alguma coisa nos próximos meses que vai afetar muito ela pessoalmente e a imagem dela. Quando eu vejo um aspecto do Sol da Anitta, não tem muito a ver com esse momento que ela está vivendo, mas como esse vídeo é analisando o mapa dela, acho interessante a gente acabar falando sobre ele, que é um aspecto de Sol que ela tem com quadratura com Marte. Esse aspecto me lembra um possível acidente, machucado, ou ela acabar se ferindo de alguma forma nos próximos 3 meses. Isso pode ser, às vezes, ela indo para algum trabalho, ou dentro de casa, ela pode ter algum tipo de machucado, algum tipo de ferimento, e isso podendo ser noticiado. Outra questão também que me chama a atenção quando eu olho para os aspectos de saúde, o pai da Anitta, ele pode também ter alguma questão de saúde, principalmente cardíaca, aí durante o final do ano ou até o ano que vem, então seria interessante acompanhar um pouco mais os aspectos de saúde dele. Uma coisa que eu fiquei muito intrigado foi até pesquisar sobre esses relacionamentos da Anitta, sobre até o jornalista que está acontecendo tudo isso hoje em dia. Eu fui dar uma pesquisada porque quando eu olho questões que ela vai constantemente se machucar no mapa, eu tenho um aspecto que me fala dela acabar perdendo ou se sentindo afetada por homens que ela vai se relacionar, tanto amorosamente quanto a nível de amizade, a nível de proximidade. Ela, durante toda a vida, ela vai ter algum tipo de decepção ou algum tipo de perigo, ela corre esse risco de ter decepções com figuras masculinas, principalmente ligadas a dinheiro, então ela pode ter algum tipo de prejuízo financeiro ou da imagem pessoal dela. E também eu tenho um reforço disso se esses homens tiverem signos de fogo forte no mapa, que é Áries, Sagitário, Leão. Se eles forem desses signos, ou se eles tiverem ascendentes nesses signos, luas nesses signos, ou muitos planetas nesses signos, me dá um indício de que pode ser uma dessas pessoas que ela vai acabar se machucando. Eu montei a revolução dela, e a revolução me fala que ela já está sob grande pressão, ou então essa situação que está eclodindo toda agora, ela não começa nesse mês. Na verdade, ela é muito mais antiga, como ela mesma disse, mas eu tenho um grau de pressão, eu tenho um aspecto de pressão, dela se sentindo encurralada e dela às vezes já pensando de expor tudo isso desde abril. Então, desde abril ela já vem vivenciando isso. Eu acredito que aí quando toca esse ponto da família é quando ela acaba pensando que tem que se livrar dessa prisão que ela mesma disse que se sentia e tudo mais. Então, se nós formos olhar o mapa geral dela, ele traz informações vazando, só que tudo isso vai servir para essa grande renovação, para essa grande revolução que ela já estava escrito no mapa dela que ela passaria. Eu acredito que até ela vai querer fazer alguma mudança no visual nos próximos meses. A gente tem um aspecto realmente de morte e renascimento, o que vai me trazer toda essa confusão que acontece agora próximo dela. Ainda dura mais uns meses, mais 1 mês e meio, 2 meses, vai ser um assunto muito falado, mas ela vai acabar tendo um apoio aonde ela não esperava, seja de públicos ou de outras pessoas que passaram alguma situação parecida. Ela vai ter um apoio. Eu tenho um aspecto muito bom para dinheiro para ela. Já no final desse ano para ano que vem, ela cresce mais financeiramente, ela eclode muito mais forte ainda no exterior nos próximos anos.
No prazo aí de 5 anos, eu não consigo calcular muito bem, mas me dá a impressão de nos próximos 3, 4 anos, um pouco mais pra frente, ela podendo também pensar muito em acabar morando ou passar mais tempo da vida dela no exterior. Outra coisa que ficou muito evidente no mapa é um aspecto que ela tem de processos. Então, toda essa confusão que ela está vivendo vai também se resolver muito a nível judicial, e a tendência do mapa dela é que ela consiga aí ter até mais êxito, ela consiga conter algumas situações através da justiça. Então, só o último ponto para a gente fechar esse vídeo. Quando eu vejo esse aspecto de Plutão, que é o que está, na verdade, atingindo todo o mapa dela, eu percebo que para ela isso vai ser realmente uma quebra de medos, de prisões, de pesos que ela carregava há muito tempo, e isso vai se refletir no trabalho dela, ou seja, ela vai ter os períodos de cortes, as dificuldades, mas automaticamente, como ela tira esse peso da vida dela, ela consegue criar algo muito bom, a criatividade dela acaba ficando mais evidente, e isso trazendo resultados positivos para ela. Então, essa foi a análise do mapa da Anitta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem escrever aqui nos comentários, que eu vou adorar. Me siga nas redes sociais, meu Instagram, eu estou postando bastante vídeo lá agora na quarentena para vocês poderem a gente ficar juntinhos, a gente conversar bastante. E também, se você deseja uma análise pessoal do seu mapa, para entender mais sobre você, entender mais sobre o que você está vivendo, o que virá, você pode estar me mandando e-mail, que vai ser um prazer atendê-lo. Então, até mais, tchau, tchau!